Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia nos Salmos 16. Aqueles que não estiverem acompanhando por aplicativo ou que quiserem a Bíblia mesmo, nós temos ali na mesa do café alguns exemplares que é para uso dos irmãos aqui da igreja. A gente vai projetar aqui também, mas vocês escolham a forma que vocês ficarem mais confortáveis. Amém? Então, abram no Salmos 16, verso 11. Opa! Tem alguém ligando aqui. Salmos 16, verso 11. Eu vou até pôr no modo avião para ninguém mais ligar. Glória a Deus. Nós amamos a palavra do Senhor e aquilo que ela pode nos revelar. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Salmo 16, verso 11. Diz o seguinte: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Aqui nós vemos o salmista Davi fazendo essa oração ao Senhor e pedindo a Ele que revele a Ele esse caminho da vida e essa plenitude de alegria que ele só encontra na presença de Deus. Nós sabemos que o salmista Davi, ele foi chamado pelas escrituras de homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós olhamos para a trajetória dele, nós vemos um homem que dedicou a sua vida em buscar ao Senhor. E nessa oração, nós entendemos que o que ele está pedindo aqui ao Senhor é para desfrutar, é para provar e descobrir do prazer de estar na presença de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que desde ali do Éden, né, desde a criação, Deus, a Bíblia diz que o jardim ele era repleto de árvores frutíferas de toda espécie, e nós entendemos que foi do agrado de Deus criar uma diversidade de alimentos para o homem, e não apenas um único tipo de alimento, no sentido de ser apenas para subsistência, mas Deus ele se preocupou em também criar diversos tipos de alimentos, pensando ali nas frutas, nas verduras, nos legumes, diferentes cores, diferentes sabores, diferentes texturas. Então, Deus ele nunca se opôs que o homem ele desfrutasse dos prazeres que ele mesmo dava como bênção. Depois de ter criado Adão, Deus olha para ele e pensa o seguinte: olha, em mim você tem plenitude no campo espiritual, mas no campo emocional Deus se preocupou em criar a mulher para que ela fosse ali uma companheira e andasse lado a lado com Adão, para que ele também desfrutasse ali da vida a dois, do casamento, das delícias da vida a dois. E então Deus sempre se preocupou que o homem ele pudesse também desfrutar daquilo que é bênção e que ele mesmo, como Deus, oferece aos seus filhos. No entanto, ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus ele traz diversas advertências, no sentido de que ele nos diz: eu não me preocupo que vocês desfrutem daquilo que eu mesmo ofereço como bênção para vocês, mas tomem cuidado para que esses prazeres humanos, para que esses prazeres da vida, não ocupem o lugar na sua vida que pertence ao Senhor. Então aqui nós estamos falando de prazeres dados por Deus. Nós não estamos falando de prazeres pecaminosos. Nós vamos falar mais para frente um pouco mais disso. Mas nós estamos falando que até mesmo aquilo que é bênção, quando não bem administrado na nossa vida, pode tomar um lugar que pertence ao Senhor. E dessa forma, afetando a nossa comunhão com Deus. Aqui nós iniciamos lendo o Salmo 16, eu disse que o salmista Davi, ele é chamado pelas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, e realmente ele foi um homem decidido a buscar o Senhor e a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. No entanto, nós vemos que esse mesmo homem que provou dos prazeres da presença de Deus, em algum momento, ele cede aos seus desejos carnais. Nós conhecemos a história, um belo dia um rei, que era para estar na guerra com os seus soldados, decidiu ficar no palácio.
E da janela do palácio ele avista Batseba, que era uma mulher muito bonita, tomando banho. Ele avista ela tomando banho, e ele deseja aquela mulher para ele. E a partir daquele desejo carnal, porque Batseba era uma mulher casada com um dos seus soldados. A partir daquilo, Davi ele não só comete o adultério, mas ele vai escalonando, e após o adultério ele também comete homicídio, colocando Urias, que era o marido de Batseba, à frente da batalha para que ele morresse e ele pudesse ficar com a mulher só para ele. Então, a gente olha tanto para a história de Adão e Eva, que decide comer do único fruto que Deus disse, olha, desse daqui vocês não vão comer, de todos os outros vocês podem. E eles vão e decidem comer daquele fruto que Deus tinha dito que eles não deveriam. Adão e Eva, que todas as tardes passeavam com Deus, cara a cara, tete a tete, ali no jardim, experimentaram um nível de comunhão com Deus que nem nós hoje temos acesso, de ver Deus face a face. E aí nós perguntamos, o que faz com que homens como Adão, como Eva, como o próprio Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, depois de já ter provado a plenitude na presença de Deus, depois de ter acessado um prazer superior, ainda assim escolha os prazeres inferiores da carne? E é a partir dessa pergunta que eu quero que a gente reflita hoje. O que leva um homem e uma mulher a retroceder na comunhão com Deus? Uma vez que conhecemos ao Senhor, uma vez que caminhamos com Ele, o que faz com que alguém que conhece ao Senhor volte atrás e abandone a Deus? Seja por prazeres lícitos, seja por prazeres pecaminosos. E eu trouxe aqui alguns pontos para nós refletirmos. Mas é interessante que a gente pense o seguinte, ninguém acorda, ninguém que caminha com Deus, que conhece o Senhor, que ama o Senhor, vai acordar num belo dia decidido a sabotar o seu próprio relacionamento com Deus. Acordar e dizer, hoje é o dia da maldade. Não, isso não acontece. É um processo gradativo, é processual. E quando nós entendemos esse processo, e esse é o nosso objetivo hoje, tentar debruçar um pouco nas Escrituras e tentar entender como que esse processo pode acontecer, para justamente nós nos resguardarmos de que isso aconteça conosco. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós refletirmos. O que faz um homem ou uma mulher retroceder na comunhão com Deus? Então, o primeiro ponto aqui é falta de interesse nas coisas de Deus. Pode parecer simples, mas a verdade é que nós não dedicamos tempo àquilo que nós não valorizamos. Então, se nós entendemos que aquilo que nós mais temos dedicado tempo é aquilo que nós verdadeiramente valorizamos, nós precisamos entender o quanto nós temos valorizado verdadeiramente a Deus nas nossas vidas. E nós estamos falando aqui do nosso relacionamento com Deus. Lá em Mateus 6:21, Jesus ele faz a seguinte advertência, que é no Sermão do Monte. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que a palavra aqui está dizendo? Olha, onde estiver aquilo que é mais valioso para você, é onde você vai colocar o seu tempo, os seus recursos, é onde você vai dedicar aquilo que você tem de melhor. Então, se nós entendemos que Deus, Ele deve ser importante nas nossas vidas, e nós olhamos hoje para a nossa rotina, para a nossa vida, e não há espaço para Deus, então talvez nós tenhamos que refletir acerca disso. Quando nós olhamos, por exemplo, vamos pensar aqui sobre dedicação em termos de tempo. Hoje em dia, o que mais a gente fala é que tempo é dinheiro. Então, a maior parte das vezes, quando nós perguntamos para as pessoas, e aí fulano, você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está tirando um momento para falar com o Senhor, para fazer um jejum?
E, na maior parte das vezes, a resposta que a pessoa dá para justificar porque ela não está fazendo é: eu não tenho tempo. Certa vez alguém disse, isso ficou guardado no meu coração, embora possa ser algo simples, mas nós nunca vamos ter tempo para aquilo que nós não priorizamos. Quando nós pensamos no que tem sido um dos maiores desejos do coração do homem hoje, talvez a gente possa colocar aqui o desejo pelas riquezas, por você alcançar uma condição financeira satisfatória, que lhe dê conforto, onde você possa adquirir bens. E eu não estou falando que isso é pecado. Deus, Ele mesmo nos abençoa e nos permite, por meio do nosso trabalho, nós adquirirmos bens. Mas a questão é quando essa busca, ela se torna tão importante nas nossas vidas, que quanto mais nós temos, mais nós queremos ter, e mais nós passamos a acumular. Eu escutei uma frase que fez bastante sentido para mim, eu trouxe aqui para vocês. Tem pessoas que não são como um rio, né, que reparte com os seus afluentes. Ele se comporta mais como uma represa. Quanto mais ele vai retendo algo, mais aquilo vai se acumulando. Então, nós cremos e entendemos que se Deus ele nos abençoa financeiramente, aqui nós estamos falando de bens, de riquezas, nós entendemos que até mesmo o dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos tem que ter um propósito. E não pode ser o propósito apenas de nós adquirirmos coisas para nós, de nós mantermos uma vida confortável. Mas nós precisamos enxergar o propósito desse recurso que Deus coloca nas nossas mãos. É para abençoar alguém, é para financiar um trabalho missionário, é para ajudar a manter a obra do Senhor, é para repartir com aqueles que não têm. Então, nós precisamos entender o propósito até mesmo das bênçãos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque, senão, nós passamos a ser reféns daquilo que nós temos. Eu escutei essa frase e eu fiquei refletindo sobre ela. Às vezes, não somos nós que possuímos o dinheiro ou os bens, às vezes são eles que nos possuem. Quando eles passam a exercer uma influência tão grande nas nossas vidas, que nós vivemos para aquilo. A nossa vida, a nossa rotina é em função de nós acumularmos riquezas e vivermos confortavelmente. E aqui nós estamos falando de dedicar tempo para o Senhor. Olha o que diz lá, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, do 1 ao 3. Vou pegar aqui uma água, minha garganta está ficando seca. Colossenses 3. Ele se dirige aos crentes e ele diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês que conhecem ao Senhor, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele faz a advertência: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz essa advertência, é porque justamente entende que é muito fácil nós passarmos a nos concentrar na nossa vida cotidiana, nas coisas que nós fazemos, nos negócios que nós fazemos, nas nossas ocupações. E quando nós vemos a semana passou, nós não falamos com Deus, isso não foi prioridade para nós. Às vezes a gente até senta para ler a Bíblia, mas está com a mente tão agitada que não consegue se concentrar e não consegue ouvir a voz do Senhor. E é por isso que ele diz: mantenha os pensamentos nas coisas do alto, porque vocês estão aqui temporariamente. Logo o Senhor ele virá e ele vai buscar cada um de vocês. E vocês vão morar eternamente com ele. Então concentre suas energias, o seu tempo, os seus recursos em buscar ao Senhor. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então a percepção de valor, ela direciona o nosso coração nas nossas escolhas. E nós precisamos avaliar qual é a percepção de valor que nós temos tido em relação às coisas do Senhor.
Lá em Isaías 44:3, o Senhor falando para o povo, e Ele diz o seguinte: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Vejam que aqui Ele está dizendo, Ele não está dizendo, eu vou derramar água sobre todos. Ele está dizendo, eu vou derramar água sobre aqueles que estão sedentos. Isso significa que nós entendemos que até mesmo o Evangelho, até mesmo que aquilo que o Senhor tem para repartir conosco, Ele reparte com aquele que tem interesse em receber. Então você está com sede, você está sedento, então venha. É o que diz lá em Isaías 55, um pouco mais à frente, Isaías 55:1. O Senhor, Ele continua falando. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então entenda, Deus está falando aqui, olha, eu não vou derramar aquilo que eu tenho de mais precioso, eu não vou dividir com todos. Eu vou dividir com aqueles que desejam, com aqueles que buscam e com aqueles que valorizam. Então, quando ele diz aqui, venham e comprem sem dinheiro, pode parecer meio esquisito, né? Como que a gente vai comprar sem dinheiro? Mas o que o Senhor Ele quer dizer aqui na palavra é, a moeda do reino de Deus é o interesse. A moeda do reino de Deus é a fome. Vocês já perceberam que quando uma pessoa ela fica doente, uma das primeiras coisas que acontece com ela é ela perder a fome? Então, será que nós não temos que refletir que se nós não temos fome pelas coisas de Deus, talvez nós estejamos adoecidos, espiritualmente falando? E nós, não só adoecidos, mas talvez nós estejamos já satisfeitos e fartos. E aí, quando nós nos chegamos à mesa de Deus, nós não queremos provar aquilo que Ele tem para nos oferecer, porque nós já provamos de muitas outras coisas e nós estamos satisfeitos. Você já ofereceu alguma coisa de comer para alguém que acabou de comer? Tipo ceia de Natal, agora que a gente passou, né, pela ceia de Natal? A pessoa come, e nunca para de sair comida da geladeira, nunca para de sair comida, aí vem com aquela sobremesa. E aí você olha para essa sobremesa mais gostosa do mundo, mas você fala, eu não estou com fome. E aí você não consegue provar. Então nós só acessamos e só provamos aquilo que Deus Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, se nós nos achegamos na presença dEle com interesse. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Falta de interesse nas coisas de Deus. O segundo ponto, pouca ou nenhuma prática das disciplinas espirituais na nossa vida cotidiana. O que são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, leitura da palavra e a vida em comunidade também. A gente pode colocar como uma disciplina espiritual. Por quê? Esses momentos que nós temos de oração, de jejum, de leitura da palavra, vão purificando o nosso coração e a nossa mente e nos ajuda com que a gente consiga se conectar mais com o Senhor. Não adianta, ninguém se torna mais espiritual, ninguém ouve a voz de Deus porque cai um raio do céu e a pessoa, estou ouvindo Deus. Não, nós entendemos que tudo isso vem a partir de um posicionamento intencional do nosso coração. E eu sempre falo, o nosso dia a dia com Deus, onde você vai ali abrir a Bíblia, ler a palavra, onde você vai jejuar, onde você vai oferecer as suas orações, na maior parte dos dias vão ser dias comuns. Não vão ser dias onde todos os dias você vai ali se ajoelhar para orar e os céus vão se abrir, e você vai ver um anjo descendo ali no teu quarto. Glória a Deus, isso pode acontecer. Mas nós entendemos que, na maior parte das vezes, são dias comuns. Mas é justamente a persistência nesses dias comuns, onde muitas vezes nós oramos sem querer orar. Nós lemos a Bíblia muitas vezes ali, às vezes com pouca motivação, mas nós nos mantemos firmes. E mesmo nós não vendo, Deus Ele está trabalhando dentro de nós. Deus está trabalhando no nosso interior. Amém? Então, eu acredito que é uma reflexão que nós podemos fazer. Agora nós estamos no final do ano, iniciando um ano. E quando nós iniciamos o ano, nós somos muito bons de fazer promessas, né? Esse ano eu vou...
a promessa maior de todas, fazer dieta. Ou esse ano eu vou estudar mais. E aí os crentes falam, esse ano eu vou ler a Bíblia, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Aí começa ali janeiro, primeira semana, segunda semana, a pessoa começa lendo, fazendo devocional, faz ali até um jejum, pós-festas de final de ano. Quando chega ali no final de janeiro, já está desanimado. Já não está lendo mais, não está orando mais. Não está mais comprometido como antes. E uma coisa que eu sempre falo, gente, até mesmo para persistir em buscar a Deus, nós precisamos de Deus. Então, eu preciso de Deus para amar a Deus, eu preciso de Deus para servir a Deus. Então, o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas limitações. Então, a partir desse entendimento, eu sei que para eu persistir nesse lugar onde eu tenho que ficar, eu preciso do Senhor. Então, essa tem que ser uma das minhas principais orações. É isso que ora ali o Pai Nosso, né? Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Eu quero permanecer nesse lugar, onde eu ouço a sua voz, onde eu persisto em fazer a vontade do Senhor. Então, nós devemos sim fazer um propósito de começar o ano lendo a palavra, orando mais. E devemos ser intencionais e persistentes nisso, porque é claro que vai surgir dezenas de distrações para nos tirar desse lugar onde nós devemos estar e que deveria ser prioritário. Amém? Terceiro ponto aqui que eu quero trazer. Quando nós nos inclinamos mais para as práticas da carne, aqui nós estamos falando de práticas pecaminosas. A palavra do Senhor lá em Romanos 8, do verso 6 ao 9, diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando, porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós entendemos que o apóstolo Paulo ele está falando de uma inclinação para a carne e uma inclinação para o Espírito, aqui nós estamos falando de escolhas. Nós erramos se nós buscamos o entendimento de que existe neutralidade nas coisas de Deus. As coisas de Deus não têm neutralidade. Ou nós fazemos aquilo que está na palavra e cumprimos a vontade do Senhor, ou a própria palavra nos diz, nós vamos estar nas práticas da carne. E a própria palavra do Senhor diz aqui, aquele que está na carne, ele não é de Cristo. O Espírito de Deus não está nele. E vejam, aqui você pode pensar assim, o apóstolo de repente ele estava falando dos incrédulos, daqueles que nunca conheceram ao Senhor e que estão na prática do pecado. Não, ele está falando para a igreja. Ele está advertindo a igreja. O mesmo acontece lá em 2 Timóteo 3:4. Olha o que ele fala aqui, ó. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se a palavra do Senhor está dizendo aqui que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, a gente consegue entender que de alguma forma são amigos de Deus também, certo? Só que esses amigos de Deus, em algum momento, eles se inclinaram mais para os prazeres, sejam prazeres humanos, sejam prazeres carnais, e deixaram a amizade que tinham com o Senhor. Então aqui nós não estamos falando de descrentes, nós estamos falando de pessoas que conhecem ao Senhor. A própria palavra diz, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Amém? Então, se agora nós estávamos falando sobre os prazeres carnais, pecaminosos, o próximo ponto que eu quero trazer para vocês é a maior dedicação aos prazeres humanos.
Então entendam, quando eu comecei a ministração, eu disse, Deus ele não se opõe que nós desfrutemos de prazeres que são dados por Ele. No entanto, quando nós permitimos que esses prazeres eles tomem uma importância na nossa vida, que ocupem tanto o nosso tempo, a nossa mente e o nosso coração, a ponto de nós não termos mais tempo para Deus, isso vai se tornar um problema. E é algo que eu tenho meditado muito acerca disso, porque hoje nós vivemos cercados de muito entretenimento. Até mesmo dentro das igrejas, nós temos excesso de entretenimento. É show gospel, é isso, é aquilo, e a programação. E as pessoas elas ficam nesse anseio de serem entretidas o tempo todo. Você faz um culto onde você prega ali a palavra, tem o louvor, as pessoas já ficam inquietas para ir embora. Você precisa ficar ali, que nem malabarista para fazer os irmãos prestarem atenção. Então, nós vemos que hoje essa cultura do entretenimento, ela tem tomado muito conta do coração das pessoas. E nós temos o entretenimento na palma das mãos. Antes nós tínhamos que, na minha época de criança, aqui vou falar, alugar um VHS, depois DVD, né? As crianças de hoje nem sabem o que é isso. Ir à locadora, torcer para o pai e para a mãe levar você na locadora para você alugar um filme no final de semana. E aí você coloca lá um filme para assistir na TV. E você assiste aquele filme, dá para você ficar assistindo um filme atrás do outro, porque lançamento era caro. Né? Lançamento era caro. Então, hoje não. Hoje as pessoas elas têm todos os aplicativos de streaming na palma das mãos, elas podem assistir o que elas quiserem, elas podem escolher se é um reality show, se é uma série, se é uma novela, se é um filme. E pelas próprias redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, nós estamos ali no rola-tela o dia inteiro, com o dedinho ali só rolando tela. E quando a gente vê, às vezes, em reuniões familiares mesmo, as pessoas elas não conseguem se desconectar um pouco disso e conversar simplesmente, né? Então, se fala muito, né, desse vício na dopamina que a gente consegue por meio de tanto estímulo que a gente recebe por meio da tecnologia. Então, isso não é necessariamente pecado, mas pode sim tomar a maior parte do nosso tempo e nos desconectar de Deus, e nós precisamos estar alertas quanto a isso. Eu acho que já faz mais ou menos um mês que eu até publiquei, comentei com as pessoas que eu não estaria mais vendo o Face e o Instagram, porque principalmente no começo do ano, eu sou uma pessoa que eu já fico mais acelerada, e esse monte de informação que vem, parece que vem ainda com mais força, né, no final do ano, acaba deixando a gente mais ansioso, e eu queria também me concentrar mais em ouvir ao Senhor, em falar com Deus. Então, falo para vocês que tem sido uma bênção, de verdade, me desconectar um pouco disso, e para me dedicar mesmo a ouvir a voz do Senhor. Então, no contexto dessa maior dedicação aos prazeres humanos, lá em Deuteronômio 8, do 10 e o 11, eu nem coloquei aí para a projeção, não precisa colocar. Aqui, Deus está falando para o povo, fazendo uma promessa para eles, uma promessa de fartura e abundância, quando eles chegarem na terra prometida. Deus diz, olha, vai ser uma terra que mana leite e mel, vocês vão se fartar, vocês vão comer e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, no final, ele faz uma advertência. Cuidado, para que depois de vocês comerem e estarem satisfeitos, não se esqueçam do seu Deus. Então, essa é uma advertência que nós também precisamos trazer para o contexto das nossas vidas. Porque quando nós ficamos muito fartos, muito satisfeitos, a tendência é nós não valorizarmos ou dedicarmos tanto tempo como deveríamos à nossa comunhão com o Senhor. Lá em Lucas 8,14, aqui nós estamos falando da parábola do semeador. Jesus ele explica essa parábola para os discípulos, né, que o semeador ele saiu a semear, e essa semente que esse semeador carregava, que simboliza ali a palavra de Deus,
ela caiu em diversos tipos de solo, e esses solos representam o coração humano. E eu quis destacar aqui o verso 14, que diz o seguinte: a parte da semente que caiu entre espinhos, esses espinhos são o quê? Estes são os que ouviram a mensagem e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E aí o que aconteceu como consequência disso? Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então nós estamos falando aqui de pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, pessoas que têm prazer de ouvir a palavra do Senhor, mas que o coração delas é como esse solo onde tem muitos espinhos, que quando a semente é lançada no espinho, ao invés de crescer e frutificar, esses espinhos sufocam essa semente, e ela não cresce, e ela não frutifica. E aqui ele diz por quê? Por conta das preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Então, novamente nós vemos o Senhor, Ele trazendo essa advertência para nós. Às vezes nós estamos muito preocupados em como o nosso ano vai começar, no que nós podemos fazer, quais são os nossos planos, os nossos projetos. Às vezes a gente já tem tudo ali definido. Todas as nossas preocupações, todos os nossos planos. E aí o Senhor vem e nos pergunta: onde é que eu me encaixo nisso tudo? E eu fico imaginando Deus ouvindo muitas vezes as nossas orações, onde muitas vezes os cristãos eles chegam no seu momento de oração e pedem para Deus que dê para eles mais daquilo que tem afastado eles do Senhor. Então, aqui nós podemos pensar em várias coisas. Vamos pensar aqui nas riquezas, que a gente já havia falado. E aí Deus olha e fala: não, eu não posso dar mais daquilo que tem afastado ele de mim, não faz sentido. Então, muitas vezes nós pedimos sim coisas para Deus, que ao invés de ser bênção nas nossas vidas, ao invés de nos aproximar dele, nos afasta. Então, sob essa ótica, nós entendemos que até mesmo aquilo que nós podemos enxergar como bênção, nós precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus, pela vontade de Deus e tentar entender. Será que é isso que Deus quer para mim? Será que é um momento onde Deus quer isso para a minha vida? Porque nós entendemos que aquilo que pode ser bênção também pode se tornar uma maldição quando nos afasta do Senhor. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 3, do verso 7 ao 8, diz o seguinte, Paulo aqui falando, tá, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, comparado em ganhar a Cristo. Então eu estava meditando nessa palavra, porque num primeiro momento, quando nós olhamos, nós pensamos que quando Paulo ele diz que ele passa a considerar como perda o que antes era lucro, nós entendemos que Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele era um fariseu, ele era um perseguidor de cristãos. E ele era um fariseu extremamente instruído na Torá, na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, e nós entendemos que ele diz que o que antes era lucro, ele passou a considerar como perda, aqui nós não estamos falando ele não está falando aqui de algo pecaminoso. E ele continua: mais do que isso, eu considero tudo como perda, quando eu comparo a conhecer quem Jesus é. Então tudo, incluindo as bênçãos, incluindo no caso dele também o sucesso ministerial, o reconhecimento. Ele chegou a um ponto onde ele entendeu que mesmo que ele perdesse tudo que ele tinha, bastava para ele
a história que ele tinha escrito com o Senhor, o relacionamento dele com Jesus, aquilo que ele descobriu nessa longa caminhada dele, onde ele passou por tantas dificuldades, onde ele sofreu tantas prisões, tantas injúrias, foi tanto sofrimento físico, emocional e espiritual. E ele chega à conclusão, depois de tudo isso, que tudo que ele pudesse ter, que tudo que ele já possuiu, não era nada comparado àquilo que ele descobriu na presença de Deus. E isso é algo que anima o meu coração, porque eu fico pensando naquilo que está escondido em Deus para nós, aquilo que Deus quer, que o Senhor quer que a gente acesse. Está só à espera de nós termos interesse por isso. Amém? Então, essa concorrência entre os prazeres humanos e os prazeres de Deus, ela não é eliminada automaticamente das nossas vidas. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos decidir, não, espera aí. O meu tempo, a minha rotina, a minha agenda está completamente voltada para os meus interesses, mas o que será que Deus quer de mim? E qual o tempo que eu vou dedicar para ouvir a voz do Senhor? Então, preciso ser intencional. Eu estava escutando o pastor Luciano Subirá, falando que teve um tempo da vida dele em que ele decidiu fazer um voto, não foi ninguém que falou para ele fazer, ele se propôs a ficar 2 anos sem assistir filme. E aí você pode escutar, nossa, que radical, né? Que desnecessário. Mas ele entendeu, naquele momento, que como era uma coisa que ele gostava muito de fazer, e ele percebeu que ele estava muito envolvido por aquilo, ele falou, pera, vamos dar uma pausa. Preciso dedicar um tempo maior para falar com Deus, para ouvir o Senhor. E ele fez essa pausa temporária, entendendo que era o momento de buscar mais o Senhor. Então, no contexto da nossa vida, cada um sabe aquilo que nós mais temos dedicado tempo. Eu e Felipe, nós gostamos muito de assistir série, é uma das coisas que a gente mais gosta, principalmente os doramas coreanos. E chega um momento que realmente, se você não vigia, você acaba deixando aquilo ocupar todo o seu tempo. E aí você deixa de se dedicar ao Senhor. E aí o seu coração vai ficando mais inclinado para essas coisas do que para as coisas espirituais. Porque o próprio Senhor Jesus disse, o espírito está pronto, mas a sua carne é fraca, então você precisa prestar atenção. Amém? O próximo ponto, que é o penúltimo, falta de vigilância. Tá? Eu quero retomar com vocês o versículo que eu já li, que é Lucas 8,14, chamando a atenção para um outro ponto dessa passagem. Pode projetar de novo aí, você consegue projetar de novo Lucas 8,14? A parábola do semeador, ele diz o seguinte, a parte da semente que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias. No decorrer dos dias. É esse ponto aqui que eu quero levantar. Então, quando a palavra vem e diz que quando o texto vem e diz que a palavra ela foi sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e os prazeres da vida, aqui ele está enfatizando que não foi do dia para a noite, mas foi no decorrer dos dias. Então, esse esfriamento, ele não acontece do dia para a noite. É no decorrer dos dias que nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. E como eu disse, é processual. Hoje você ora menos, amanhã menos ainda, depois de amanhã menos ainda, e chega um momento que você nem está sentindo mais falta, e aí você entra com o seu arsenal de desculpas, né? Do porquê que você não está dedicando tempo ao Senhor. Mas essa vigilância ela é necessária justamente porque nós entendemos que somos seres caídos, carnais, pequenos, sujeitos a pecarmos, sujeitos a nos afastarmos de Deus. Não adianta há quanto tempo você já caminha com o Senhor, o quanto de revelação você já recebeu, não importa. Todos nós podemos cair, todos nós podemos nos afastar de Deus. E por isso Jesus ele fez tantas advertências em relação a vigiem, vigiem, vigiem e vigiem.
Lá em Mateus 26, no verso 41, ele advertiu, dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E em um outro episódio, quando Jesus ele estava no Getsêmani, que ele levou consigo os discípulos, ele disse para eles: olha, eu vou trazer vocês aqui comigo, vigiem enquanto eu oro. E aí o que aconteceu todas as vezes que Jesus voltava e via os discípulos? Eles estavam dormindo. Aí Jesus falava: acorda, vigiem, orem comigo. Ele voltava lá, eles estavam o quê? Dormindo. Então, aí a gente pode parar para pensar, né? Por que os discípulos estavam tão cansados? O que eles fizeram que tomou tanto a energia deles, para que naquele momento em que eles deveriam ficar acordados e orar com o Senhor, eles não conseguiam? Então, às vezes a gente fala também: não consigo orar, estou muito cansado. Dobra os joelhos ali para orar antes de dormir, o único momento, né, que a maioria ora antes de dormir. Aí está tão cansado que a oração da pessoa não tem nem pé nem cabeça. Senhor, meu Deus, abençoa o Espírito Santo, abençoa Jesus, amém. Às vezes a pessoa está fazendo ali uma oração e está tão cansada que não consegue nem ter seu momento com Deus. Então nós precisamos ser intencionais. Como que é a nossa agenda? Como que é o nosso dia? Qual que é a dinâmica? Eu sempre falo que a oração, embora seja importante que a gente dobre os joelhos e ore, não é esse o único momento que a gente deve orar. A própria Bíblia diz: orem em todo tempo. Então, vocês estão trabalhando ali na mente, estejam falando com Deus. Está, às vezes, ali com uma dificuldade no trabalho, ou, às vezes, uma dificuldade de relacionamento, algum problema que surge, ao invés de se enfurecer, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, fale com Deus o tempo todo, Ele está sempre nos ouvindo, né? Aonde quer que nós estamos, se estamos trabalhando, se estamos limpando a casa, se estamos lavando uma louça, Deus está nos vendo. E Ele nos ouve em todo o tempo. Amém? Então, o último ponto que eu quero trazer, né, do porquê o homem retrocede na sua comunhão com Deus. O sexto e último ponto é o isolamento do corpo. Quando a pessoa ela entende que não é mais necessário ela estar entre os irmãos, ela fazer parte de uma comunidade. Lá em Hebreus, no capítulo 3, do verso 12 ao 13, diz o seguinte: o apóstolo, aqui, na verdade, nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus, né? Pode ser o apóstolo Paulo, pode ser algum outro. Ele diz o seguinte, ele deixa essa advertência: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, ele está falando aqui para os irmãos. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Então, se nós entendemos aqui que ele está estimulando que os irmãos se encorajem uns aos outros todos os dias, nós estamos entendendo que ele está falando da comunhão da igreja. Amém? Se encorajem todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ainda em Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 19 ao 27, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações lavados para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nos apeguemos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora eu quero dar um destaque aqui para o verso 25. Ele faz uma advertência: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Se ele está dizendo que era o costume de alguns não se reunir mais como igreja, é porque tinha já alguns irmãos fazendo isso. E ele trouxe essa advertência. Mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta do Senhor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados, mas temos tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então a própria palavra diz, se você não é amigo de Deus, não existe um meio termo. Ou você é amigo, ou então você está se comportando como um inimigo. Quando a Bíblia ela fala, traz aquela advertência sobre o amor às riquezas, ela diz, olha, não é possível servir a dois senhores, porque você vai amar um e odiar o outro, vai se dedicar para um e desprezar o outro. E aí ele termina dizendo, não é possível servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas. E isso nós podemos extrapolar para todo o resto. Não tem como nós ficarmos no meio do muro. Ou nós caminhamos em direção à vontade de Deus, nós trilhamos esse caminho, que é o caminho estreito, que é a porta estreita. Ou nós estamos caminhando como inimigos de Deus. E para concluir aqui, eu gostaria de ler 2 Pedro 2, do 20 ao 22, que diz o seguinte, portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, ou seja, aqueles que já andaram com Deus, mas depois foram agarrados e dominados por elas novamente, ficam no fim em pior situação do que estavam no começo, ou seja, antes de conhecer o Senhor. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas... Amém? Opa, peraí, eu não terminei aqui. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então aqui, essa palavra, ela traz para nós a advertência justamente para aqueles que, ao conhecerem ao Senhor, ao terem experimentado algum nível de prazer em Deus, que é muito superior, mas que em algum momento da caminhada escolhem pelos prazeres humanos que são inferiores, ou os prazeres carnais que também são inferiores, em relação ao Senhor. A palavra nos traz as advertências, seria melhor que eles nunca tivessem conhecido. E isso é muito sério, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, o Evangelho chegou até nós, nós não podemos dizer que nós não fomos alcançados. Nós não podemos dizer que o Senhor ele, não nos salvou, que não foi conhecido por nós o Evangelho do Reino de Deus. E nós precisamos sondar o nosso coração. Porque nós temos retrocedido na nossa comunhão com Deus. O que tem nos levado para mais longe do Senhor. E a partir disso, a partir desse entendimento, nós precisamos ser intencionais em entender, eu preciso fazer o caminho inverso. Eu preciso fazer o caminho de volta. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, e ele vai e foge para o deserto, a palavra diz que ele, cansado, se deita debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali ele dorme. Deus manda um anjo para acordar ele, e Deus ainda é todo preocupado, porque faz aparecer ali um pão e um jarro de água, já que estava no deserto, né? Deus também teve essa preocupação, e fala para ele, Elias, se levanta, não é aqui que você tem que estar. Aí ele come, bebe e volta a dormir. Estava teimoso, o profeta estava teimoso. E aí o anjo vai e acorda ele mais uma vez, Elias, se levante, não é aqui que você tem que estar. E aí ele vai, se levanta, faz um outro caminho que Deus ainda não tinha, que Deus tinha dito que não era para ele ir para lá, se esconde dentro de uma caverna. E Deus vai de novo atrás dele lá na caverna e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei vir para cá.
E aí Elias vai com aquelas lamentações dele, ai, porque só sobrou eu, e blá, blá, blá. Parece a gente, né? Parece só eu. Parece a gente, né? E aí Deus vai falar para ele, faz o caminho de volta, porque não era para você estar aqui. E aí, perna para que te quero, no deserto de novo, fazer todo o caminho inverso, para voltar ao lugar que desde o começo Deus já tinha dito para ele, é aqui que você tem que estar. Eu dei uma missão para você. Eu disse para você, vai lá, unge Jeú como rei. E Elias, ele estava tão tomado pelo medo, pelo cansaço, que ele fez o inverso do que Deus tinha pedido e depois ele teve que fazer o caminho de volta. Então Deus, ele sempre nos dá a possibilidade de nós fazermos o caminho de volta. Resta a nós escolhermos se nós queremos permanecer onde nós estamos. E às vezes o lugar que nós estamos parece ser muito bom. Aos olhos humanos é um lugar muito bom. Mas será que, olhando um pouco melhor, nós podemos achar bom esse lugar onde nós não estamos com Deus? Será que nós não temos que nos dispor a fazer esse caminho de volta? E voltar ao lugar que desde o início o Senhor ele tinha determinado para nós? É isso que eu quero que a gente reflita hoje. Só como forma de fixarmos a palavra, eu gostaria de recapitular aqui um breve resumo de tudo que eu falei. Projeta aí para mim. Então, o que eu tinha falado? Deus permite que o homem ele desfrute dos prazeres da vida. Deus ele não se opõe a isso. Desde que esses prazeres eles não tomem o lugar que pertence a Ele. E por que, então, nós, enquanto cristãos, muitas vezes retrocedemos na nossa comunhão com Deus? Qual que foi os 6 pontos que nós falamos aqui? O primeiro deles, a falta de interesse pelas coisas de Deus. O segundo, pouca prática das disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o jejum. Uma maior inclinação para as coisas da carne do que para as coisas do espírito. Se isolar do corpo, da igreja. A gente entende hoje o propósito da igreja. Nós fortalecemos uns aos outros. Amém? E qual que é o caminho inverso de tudo isso? Porque nós conseguimos identificar o que estamos fazendo ou o que não devemos fazer para retroceder na nossa caminhada com Deus. Mas qual que é o caminho inverso? Dedicar tempo a Deus e à prática das disciplinas espirituais. Sacrificar, sim, prazeres humanos, prazeres comuns. Vigiar o coração, porque o coração do homem ele é enganoso. E andar em comunidade. Por que andar em comunidade? Porque, às vezes, alguém que está ali andando comigo vai estar vendo melhor do que eu o quanto eu estou me afastando do Senhor. E a própria palavra diz que nós devemos encorajar uns aos outros, nós devemos fortalecer uns aos outros e, se necessário, nós devemos exortar uns aos outros na palavra de Deus. Amém? Eu quero que a gente fique com essa palavra no nosso coração, mas não apenas para meditar nela, mas pensar em como nós podemos colocar ela verdadeiramente em prática nas nossas vidas, entendendo a mensagem que Deus ele nos trouxe hoje. Nós estamos finalizando o ano, começando um novo ano. E eu realmente acredito que existe um prazer superior em Deus, na presença dEle, que nós ainda não acessamos, que nós não experimentamos. E por que não experimentamos? Porque não temos tido interesse, porque não temos nos movido na direção do Senhor. O pastor Luciano Subirá, quem conhece a história dele sabe que ele prega muito sobre jejum, e ele já foi muito obeso. Então, o jejum ajudou ele, inclusive, a melhorar o seu quadro de saúde. Ele perdeu, acho que, mais de 60 quilos. E ele já fez assim, vários ciclos de jejum de 40 dias, só na água. Eu acho que 3 ou 4 vezes. E ele conta que em uma dessas vezes que ele estava jejuando, no término ali de um culto, ele foi com o pessoal da igreja para um restaurante. Obviamente ele não ia comer, mas ele acompanhou.
E ele falou que chegou a um ponto que nem a água descia mais direito, né? Só tomando água, água, água. E ele pediu para o garçom trazer limão espremido, limão puro. E aí, quando chegou esse copo com limão, ele tomou, e ele falou que parecia tão doce. E ele falou assim: amigo, acho que você não entendeu, eu pedi limão espremido, você trouxe para mim aqui uma limonada. Ele falou assim: não é possível, eu vi o rapaz espremendo, é limão puro mesmo. Aí ele fala que as pessoas da mesa começaram a querer provar para ver, né, se aquilo realmente estava doce. E todo mundo que provava falava: pelo amor de Deus, isso aqui é limão puro, está azedo para caramba. Ele falava: não, está doce. E aí ele fala, né, que nesses processos de jejum, uma das coisas que acaba acontecendo é justamente esse paladar ficar mais sensível aos sabores, a ponto de perceber a frutose do limão. Então, pensando aqui no contexto de quem, por exemplo, tem uma alimentação muito rica em açúcar, muito processado, quando prova uma fruta mais azeda, tem dificuldade, acha tudo azedo, né? Tudo tem que ser adoçado. Mas conforme você vai desmamando do açúcar, você passa a perceber outras nuances de sabor dos alimentos que até então você não conseguia perceber. A nutrição ela trouxe muitas mudanças na minha vida em termos de alimentação, e uma delas é que hoje eu não consigo mais comer um chocolate ao leite, ou uma sobremesa, um bolo com uma calda. Se eu for comer, eu consigo comer um pedaço só muito pequeno. Eu acho sempre tudo muito doce. Porque o meu paladar desacostumou, e antes o chocolate que eu mais gostava era o chocolate ao leite. Então, nós entendemos que quando nós nos privamos de uma coisa, pensando aqui, né, didaticamente, no contexto do açúcar, nós conseguimos, a partir dessa privação, e é por isso que nós falamos de privação de prazeres humanos, a partir dessa privação nós conseguimos perceber nuances e sabores que antes o nosso paladar não estava percebendo. E quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, também existe nuances, existe profundidade, que nós precisamos nos desvencilhar, desconectar um pouco dessas outras coisas, para nós percebermos a doçura da presença de Deus. E eu me emociono muito falando disso, porque nos últimos 2, 3 anos, eu tive uma transformação muito grande na minha vida de oração, na minha vida com Deus, porque o meu irmão está aqui, ele sabe, eu cresci na igreja, sempre estive na igreja. Então, embora sempre tivesse conhecido o Evangelho, sempre estivesse ali servindo ao Senhor, durante muitos anos da minha vida, eu percebi que eu estava ali praticando, vivendo um evangelho sem profundidade, sem entender verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus, o propósito que Deus tinha para a minha vida. E por isso vinha tanto o desânimo, por isso vinha tanto a falta de persistência em buscar a Deus, em ter interesse nas coisas do Senhor. E a partir de uma crise na minha vida, Deus, ele se aproximou de mim de uma maneira diferente. E eu passei a experimentar a presença dele, olhar para a palavra dele, entender a oração com uma ótica completamente diferente. É óbvio que eu creio que eu ainda nem arranhei a superfície daquilo que Deus tem disponível. Mas quando nós nos dispomos e somos intencionais, a gente fala muito sobre intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais com Deus. A gente não vai acordar um belo dia com mais vontade de orar, com mais vontade de buscar Deus. Não, isso não vai acontecer. Nós precisamos ser intencionais. E da forma como nós estamos, decidir, não, eu vou direcionar a minha vida em buscar ao Senhor. Isso vai exigir sacrifícios, isso vai me tirar do meu lugar de conforto, mas se eu entendo que esse é o único caminho, não apenas um dos caminhos que eu posso escolher, se é o único caminho, então eu vou trilhar esse caminho, porque eu sei que o término dele é a plenitude da presença de Deus. Eu sei que o término dele é que quando Jesus voltar, nós
seus filhos vão habitar com Ele eternamente. Então, fundamentados nessas promessas, nessa promessa de que o Senhor Ele vai voltar, de que nós vamos estar eternamente com Ele, é o que motiva os nossos corações. Quantas vezes a gente, às vezes, acorda triste com alguma situação que nós estamos vivendo, ou desmotivados, e aí nós nos lembramos da palavra que nós temos ouvido, e isso se torna o combustível para que a gente viva um dia de cada vez e persista nesse caminho. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, eu não sei em que ponto você parou, mas eu entendo que essa palavra é para todos nós, independente do ponto em que nós estamos nos relacionando com Deus. Hoje nós entendemos que há mais disponível e que nós devemos caminhar na direção disso para acessar isso que Deus coloca diante de nós. E eu não sei o que você precisa falar com Deus nessa noite, aquilo que você precisa abrir o teu coração ou renunciar. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração aqui antes de nós cearmos juntos. Amém?